Nas praias largas e fartas de Santa Cruz, floresciam cidades prestigiosas. Com o feudalismo das capitanias, as cidades e as vilas modernas do litoral do Brasil estavam já em seus primórdios, destacando-se dentre todos os núcleos populosos de Salvador e de São Vicente, em vista das facilidades encontradas pelos colonizadores com o auxílio dos caramurus e dos ramalhos, que os haviam precedido na ação junto dos indígenas. Contudo, Portugal ainda não se decidira a destacar os seus elementos mais valorosos para os trabalhos da colônia, preferindo enviar-lhe criminosos e homens sem escrúpulos. Por toda a parte buscavam os naturais os recantos desconhecidos das florestas remotas, fugindo à escravidão e às torturas injustificáveis que lhes infligiam os homens brancos, por eles um dia acolhidos com as mais altas manifestações de fraternidade. Os atritos das raças davam ensejo aos quadros mais dolorosos e mais lamentáveis. Tomé de Souza estava substituído por Duarte da Costa, que, como o primeiro governador-geral, trouxera também consigo alguns dos missionários concitados por Ismael ao novo apostolado nas florestas americanas. Por essa época, os franceses desejaram aproveitar a encantadora beleza da Baía de Guanabara e estabeleceram aí uma feitoria nos mesmos sítios por onde se havia retemperado Gonçalo Coelho nos primeiros anos decorridos após o descobrimento. Com a proteção do almirante Coligny, então favorito do rei Henrique II de França, Nicolau de Villegagnon aporta a Baía Maravilhosa em 1555 e funda uma colônia na ilha de Sergipe, que tomou mais tarde o seu nome. Das árvores de Uruçumirim, que hoje é a praia elegante do Flamengo, os tamoios valentes contemplavam receosos a intromissão dos europeus na sua região privilegiada. Mas Villegagnon, com a sua mentalidade religiosa e honesta, consegue captar a confiança dos naturais, concedendo-lhes o mesmo tratamento dispensado aos seus companheiros. Os indígenas então recebem carinhosamente a orientação de Pai Colás e se tornam devotados colaboradores da sua obra. Enquanto os franceses vão se apoderando da costa, Dom Duarte na Bahia lhes observa os movimentos, impossibilitado de adotar quaisquer providências. A metrópole portuguesa não se digna de enviar à colônia distante os elementos necessários à sua conservação e defesa. Villegagnon, localizado na Guanabara, edifica sua obra. Mas os padres calvinistas que lhe acompanharam a expedição inutilizam-lhe muitas vezes o trabalho construtivo com as suas discussões estéreis. Em 1559, Villegagnon regressa à França no propósito de buscar recursos oficiais sem jamais retornar ao Brasil, ficando seus compatriotas abandonados na colônia nascente. Em 1558, havia assumido o governo geral de Santa Cruz, Mendes Sá, que combate sem tréguas a influência dos estrangeiros. Com a sua energia, expele os franceses do Rio de Janeiro, destruindo-lhes as fortificações. Mal, porém, se havia retirado o governador, voltaram os franceses dispersos a reassumir a sua posição na ilha de Sergipe com o auxílio dos tamoios, reunidos a esse tempo na maior confederação indígena que já existiu em terras brasileiras, sob a direção de Cunhambebe, contra as perversidades dos colonizadores portugueses.
O governo geral reconhece a necessidade de fundar-se uma povoação que aí ficasse como sentinela da costa, a fim de eliminar os derradeiros resquícios das influências francesas. O grande projeto aguarda ensejo favorável para sua concretização. Estácio de Sá, sobrinho do governador, é então incumbido de comandar uma guarnição que ali se planta em defesa da cidade. A povoação se reparte em pequenas guarnições de militares junto ao Pão de Açúcar e numa das numerosas ilhas do Golfo Esplêndido. Os franceses, todavia, unem-se aos índios e Estácio de Sá morre em 1567, empenhado com eles em guerras. O combate em tais circunstâncias assume proporções aspérrimas e rudes. Mendes Sá reúne todas as forças disponíveis nas cidades da colônia e ataca todas as fortificações que existiam, onde hoje se situam a Praia do Flamengo e a Ilha do Governador. Obtém a mais completa vitória sobre o inimigo, mas permitiu lamentavelmente que aí se consumassem inauditas crueldades com os vencidos. Os portugueses transferem então a cidade, que fica definitivamente fundada no Morro de São Januário, mais tarde do castelo. Em homenagem ao mártir do cristianismo, recebeu a cidade o nome de São Sebastião, ficando o outro sobrinho do governador na sua administração. Nas esferas superiores do infinito, Ismael e suas abnegadas falanges choram sobre tão lamentáveis acontecimentos, quais o suplício imposto a João de Bolés pelos elementos de mais confiança dos maiorais da espiritualidade. A cidade fica sob a proteção espiritual de Sebastião, o grande filho de Narbonne, martirizado pela sua fé cristã no tempo de Diocleciano em 288 da nossa era. Estácio de Sá reúne-se às falanges invisíveis encarregadas de cooperar no progresso daqueles sítios. Sob as vistas amorosas do desvelado patrono da cidade, desdobra-se em dedicação a favor do seu progresso entre os núcleos florescentes. Muitas vezes voltou Estácio a se corporificar na pátria do Evangelho para viver na paisagem predileta dos seus sonhos. Sua personalidade ali adquiriu elementos de ciência e de virtude, e ainda há poucos anos podia ser encontrada na figura do grande benemérito do Rio de Janeiro, que foi Oswaldo Cruz. Depois das lutas sanguinolentas nas praias da Bahia mais bela do mundo, onde os vícios europeus, desencadeando nefandas guerras religiosas, batalhavam entre si, estendendo suas crueldades até o Novo Mundo, Ismael considerou a necessidade de estabelecer uma diretriz para a organização econômica da Terra do Cruzeiro. Após a elaboração de largos projetos de ação do plano invisível, o sábio mensageiro do Senhor discrimina as funções de cada região da pátria brasileira. Junto ao golfo enorme, onde os contornos da paisagem assumem as cambiantes mais delicadas e mais espantosas, desdobrando-se nos mais graciosos caprichos da natureza, traça ele as linhas de uma urbe maravilhosa que será a sede do pensamento brasileiro. E mais fundamente, no coração da terra moça e bravia, traceja as plantas magníficas das duas usinas mais poderosas, onde se guardará o profundo manancial de suas forças orgânicas. Os pontos de fixação dessas sagradas balizas são encontrados ao longo dos 600 quilômetros de extensão do Paraíba do Sul e nas cabeceiras do São Francisco, cuja corrente deverá lançar pelo seu percurso de quase 3.000 quilômetros
todas as sementes da brasilidade mais pura. Aproveitou também Ismael os núcleos orientadores de Piratininga, que se expandiriam mais tarde com as audaciosas bandeiras. A linha do coração do Brasil até hoje se encontra aí traçada. Ninguém pode negar a hegemonia da intelectualidade carioca e fluminense desde os tempos em que a cidade de São Sebastião se derramou do Morro do Castelo, invadindo as ilhas e absorvendo as praias longas e elevando-se pelos outeiros vizinhos. São Paulo e Minas de hoje foram as regiões escolhidas como as duas fontes poderosas que guardariam o potencial de energias orgânicas da Terra, formando assim os primeiros índices da etnologia brasileira. As águas do Paraíba do Sul e as de todo o percurso do São Francisco ainda constituem um roteiro singular, onde se descobrem os característicos mais fortes do povo fraternal da Terra do Cruzeiro. Cada estado do Brasil tem a sua função essencial no corpo ciclópico da pátria, que representa o coração geográfico do mundo. Mas em São Paulo e em Minas Gerais se assentaram, por determinação do invisível, os elementos indispensáveis à organização da pátria esplêndida. Ambos serão ainda por muito tempo as conchas da balança política e econômica da nacionalidade e os dínamos mais poderosos da sua população. Obedecendo aos elevados propósitos do mundo oculto, ambos ficaram irmanados junto ao cérebro do país por indefectíveis disposições do determinismo geográfico que os reúne para sempre. Os espíritos infelizes e perturbados, inimigos da obra de Jesus, que entretanto se converterão um dia ao supremo bem pela sua infinita piedade, agem de preferência nos bastidores administrativos dos dois grandes estados brasileiros, provocando a vaidade dos seus homens públicos, levantando tricas políticas e conduzindo-os muitas vezes a lutas fraticidas e tenebrosas, no sentido de atrasar os triunfos divinos do Evangelho no coração de todas as almas. Mas os devotados obreiros do além não descansam na sua faina de abnegação e renúncia. E ainda agora, em 1932, quando um distinto jornalista da atualidade rasgava a bandeira nacional na capital paulista em seu famoso discurso sem palavras, José de Anchieta, de quem João de Bolés é agora dedicado colaborador, e vários outros gênios espirituais da terra brasileira se reuniam no colégio de Piratininga, implorando a Jesus que derramasse o seu doce bálsamo da sua humildade sobre o orgulho ferido dos valorosos piratininganos. E Ismael estende o seu lábaro de perdão e de concórdia sobre os movimentos fraticidas e reúne de novo os irmãos dos dois grandes estados centrais do país para a realização da sua obra em prol do Evangelho. As fraquezas e vaidades humanas, fermentadas por forças maléficas do mundo, têm separado muitas vezes as coletividades dos dois grandes estados da República, levando-os à inimizade e quase à ruína. Mas muito em breve, quando as sombras da confusão dos tempos modernos invadirem ameaçadoramente os céus da pátria, ambos compreenderão a imperiosa necessidade de se unirem para sempre como irmãos muito amados. Serão novos símbolos de Castor e Pólux e expandirão juntos as suas energias étnicas, modeladoras da terra do Evangelho, absorvendo nos seus surtos extraordinários as expressões excessivamente indiáticas do Amazonas ao norte
e as platinas influências nas planícies do Rio Grande por cumprirem de mãos dadas os imperativos da sua grande missão histórica. Nesse tempo que não vem muito longe, as mensagens de fraternidade e de amor expedidas pelos gênios inspiradores do Brasil, do Sagrado Colégio de Piratininga, tocarão primeiramente na coroa de tênues neblinas das montanhas antes de ascenderem aos céus. Sob o domínio espanhol, Portugal sofria todas as consequências da sua inércia e imprevidência. A Espanha guardava o cetro de um império resplandecente e maravilhoso. Suas frotas poderosas cobriam as águas de todos os mares, carregando os tesouros do México e do Peru, do Brasil e das Índias, os quais faziam afluir para Madrid a mais elevada percentagem de ouro do mundo inteiro. Até hoje comenta-se com espírito a célebre frase de Francisco I, exprimindo o seu desejo de conhecer a disposição testamentária de Adão, que dividira o mundo entre espanhóis e portugueses e o deserdara. A esse tempo, a terra do Evangelho não é mais conhecida pelo suave nome de Santa Cruz. À força das expressões comuns dos negociantes que vinham buscar as suas fartas provisões de pau-brasil, seu nome se prende agora ao privilégio das suas madeiras. Os missionários da colônia protestaram contra a inovação adotada, mas as falanges do infinito sancionaram a novidade imposta pelo Espírito Geral. Considerando as terríveis crueldades cometidas na Baía de Guanabara em nome do mais caricioso dos símbolos. A sanção de Ismael à escolha da nova expressão objetivava resguardar a pátria do cruzeiro dos perigos da Inquisição, que na Europa fomentava os mais hediondos movimentos em nome do Senhor. A situação no Brasil, sob todos os pontos de vista, como a da metrópole portuguesa, era dolorosa e cruel, embora governado por funcionário de Lisboa, segundo as combinações estipuladas na península. A raça aborígene e a raça negra sofriam toda sorte de humilhações e vexames. Os índios procuravam o norte em busca dos seus amigos franceses que, expulsos do rio por Mendiçá, concentravam suas atividades no Maranhão, onde pretendiam fundar a França equinocial, preocupando seriamente as autoridades da colônia. A situação geral dessa forma era a mais deplorável. Ismael e seus abnegados colaboradores sofrem intensamente em seus trabalhos árduos e quase improfícuos no sentido de organizar o Instituto Sagrado da Família nas florestas inóspitas, onde os brancos não dispensavam consideração às leis humanas ou divinas na condição de superioridade que se atribuíam. Aos céus ascendem os aflitivos apelos dos obreiros invisíveis. Exclama Ismael para que Jesus lhe estenda o manto sagrado da sua infinita misericórdia, que ele envie o socorro de suas bênçãos divinas para que suas vozes sejam ouvidas pelos espíritos que ali procuravam edificar uma pátria nova. Ismael e seus colaboradores estavam comovidos
ante os quadros deploráveis que se deparavam às suas vistas. Por toda parte eles viam os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. E em resposta às suas súplicas, uma voz suave e meiga lhe responde do infinito: Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Abriga aí na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da Terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Leva a essas coletividades espirituais sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. Ismael sente que luzes compassivas e misericordiosas lhe visitam o coração e parte com os seus companheiros em busca dos planos da erraticidade mais próximos da terra. Aí se encontram amigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisitores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios das trevas das suas consciências polutas. O emissário do Senhor desdobra nessas grutas do sofrimento a sua bandeira de luz como uma estrela d'alva, assinalando o fim de profunda noite. Exorta ele comovido aos seus irmãos infelizes, dizendo que até Jesus havia chegado seus apelos de socorro espiritual. E o mestre da sua esfera de brandos arrebóis cristalinos ordenava que aquelas lágrimas fossem enxugadas para sempre. Pois um ensejo novo de trabalho se apresentava para a redenção de suas almas desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. Ismael explica que havia uma terra nova onde Jesus implantaria o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefinível. E nos seus séculos futuros, essa terra será a terra da promissão para todos os infelizes, pois dos seus celeiros inesgotáveis sairá o pão de luz para todas as almas. Mas para que assim fosse, preciso era voltar-se ao seu solo virgem e exuberante, colaborando com devotamento e sacrifício. Ali aqueles irmãos encontrariam nos carreiros aspérrimos da dor que depura e santifica a porta estreita para o céu de que Jesus falou nas suas lições divinas. Iriam acender no livro dos padecimentos salvadores, a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude e do amor, na epopeia de luz e solidariedade, na expiação e no sofrimento. Ismael advertiu-os que todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestre são flores sem perfume ou luz sem calor e sem vida quando não se tocam das claridades do sentimento. E finalizando, o apóstolo abençoado
convidou a todos os que desejassem aquele supremo caminho a trabalhar naquela oficina de amor, de humildade e de redenção. E aí, nas estradas escuras e tristes da angústia espiritual, viu-se então que falanges imensas, ansiosas e extasiadas, avançavam com fervorosa coragem para as clareiras abertas naquela mansão de dor e de sombras. Todos queriam, no seu testemunho de agradecimento, beijar a bandeira sacrossanta do mensageiro divino. O seu emblema Deus, Cristo e Caridade refulgia agora nas penumbras, iluminando todas as coisas e clarificando todos os caminhos. As esperanças reunidas daqueles seres infortunados e sofredores faziam a vibração de luz que então aclarava todas as sendas e abria todos os entendimentos para a compreensão das finalidades das determinações sublimes do alto. Essas entidades evolvidas pela ciência, mas pobres de humildade e de amor, ouviram os apelos de Ismael e vieram construir as bases da Terra do Cruzeiro. Foram elas que abriram os caminhos da Terra Virgem, sustentando nos ombros feridos o peso de todos os trabalhos. Nesse filão de claridades interiores, buscaram as pérolas da humildade e do sentimento com que se apresentaram mais tarde a Jesus no dia que lhes raiou de redenção e de glória. Foi por isso que os negros do Brasil se incorporaram à raça nova, constituindo um dos baluartes da nacionalidade em todos os tempos. Com as suas abnegações santificantes e os seus prantos abençoados, fizeram brotar as alvoradas do trabalho depois das noites primitivas. Na pátria do Evangelho têm eles sido estadistas, médicos, artistas, poetas e escritores, representando as personalidades mais eminentes. Em nenhuma outra parte do planeta alcançaram ainda a elevada e justa posição que lhes compete junto das outras raças do orbe, como acontece no Brasil, onde vivem nos ambientes da mais pura fraternidade. É que o Senhor lhes assinalou o papel na formação da terra do Evangelho e foi por esse motivo que eles deram, desde o princípio de sua localização no país, os mais extraordinários exemplos de sacrifício à raça branca. Todos os grandes sentimentos que nobilitaram as almas humanas, eles os demonstraram, e foi ainda o coração deles dedicado ao ideal da solidariedade humana que ensinou aos europeus a lição do trabalho e da obediência na comuna fraterna dos Palmares, onde não havia nem ricos e nem pobres, e onde resistiram com o seu esforço e a sua perseverança por mais de 70 anos, escrevendo com a morte pela liberdade o mais belo poema dos seus martírios nas terras americanas. Por toda parte no país há um ensinamento caricioso do seu resignado heroísmo, e foi por essa razão que a terra brasileira soube reconhecer-lhes as abnegações santificadas, incorporando-os definitivamente à grande família, de cuja direção muitas vezes participaram, sem jamais se esquecer o Brasil de que os seus maiores filhos se criaram para a grandeza da pátria no generoso seio africano.